A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o missionário João Paulo e eu venho trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho da passagem que se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que eu estarei lendo então para vocês aí, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu-lhe: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bem, irmãos, quando os israelitas estavam escravizados no Egito, Deus ouviu o clamor daquele povo e ele quis resgatá-los. E para isso, ele usou a vida de Moisés, né? Então ele se manifestou na sarça de fogo e esteve falando com Moisés e lhe entregando a missão. Moisés, como qualquer homem, tinha temores e tentou se justificar perante o Senhor, né? Deve ter questionado, eu imagino: Senhor, eu não tenho poderes para isso, eu não sou capaz de estar desempenhando essa função. Mas Deus deu a Moisés o seu próprio poder e a habilidade de fazer milagres. E ainda também deu a Moisés a companhia do seu irmão Arão, pois Arão sabia se expressar diante de todo aquele povo. No final dessa história, né, enfim, Faraó foi confrontado e após ser atacado por 10 pragas, enfim, ele libertou o povo do Egito, né? A missão de Moisés era tirar o povo de Deus do Egito e levá-lo até a terra prometida, até Canaã. Mas como os israelitas tinham uma visão totalmente errônea a respeito do que Deus tinha para eles, eles acabaram dizendo que era melhor eles terem sido escravizados no Egito do que terem saído de lá. E essa desobediência deles, né, fez com que a entrada a Canaã fosse adiada e tiveram que peregrinar pelo deserto há 40 anos. Segundo estudiosos, esse período de 40 anos em que isso aconteceu foi de 1210 a 1250 antes de Jesus Cristo vir à Terra, né? Moisés, irmãos, foi um homem especialmente escolhido por Deus, não só para libertar o povo do Egito, mas também para transmitir a intenção mais profunda do coração de Deus para as pessoas. A Bíblia nos relata que Moisés tinha tanto amor de Deus dentro dele que em muitos momentos o seu rosto chegava a brilhar devido tanto amor, né, que ele tinha dentro dele do Senhor. Então, embora ele ficasse frustrado, né, com o que o povo tinha feito, enfim, né, com a desobediência, né, a Deus por terem
murmurado, né, e falado coisas absurdas a respeito de Deus, ele não desistiu da sua missão. O que ele fez por esse povo foi algo que me chamou muito a atenção. Porque ele orou por esse povo, ele ensinou os mandamentos, ele guiou esse povo e ele não os abandonou. Depois, devido à sua idade avançada, Moisés notou que já estava chegando a hora da sua partida para com o pai. E como ainda não tinham chegado a Canaã, ele começou a preparar Josué para dar continuidade à sua missão. E eu fico imaginando assim, como Josué deve ter se sentido, né, quando Moisés deu a ele essa missão, né? Porque não é fácil, né? Eu imagino assim, Josué pensando, poxa, eu vou ter que guiar milhares de pessoas, ensinar, exortar, e ainda não posso deixar essas pessoas desanimarem. Então, eu imagino como que Josué ficou se sentindo. Um exemplo bem prático disso seria quando a gente recebe um cargo, né, numa igreja, ou enfim, alguma coisa que a gente tenha que tomar a decisão de estar lidando com pessoas, um grande ou pequeno número, mas enfim, que a gente também tenha que ensinar, tenha que exortar, tenha que guiar essas pessoas, né, e não deixá-las desanimar. E como todos são errôneos também, né, todos vão falar alguma coisa que vão nos desanimar, mas que nós temos que ser forte e não desistir dessa missão também. Então eu me vejo no lugar de Josué, porque eu penso assim, eu, por exemplo, ganhei a juventude, né, da minha igreja, né, que eu frequento, enfim, para estar cuidando. E eu também muitas vezes me perguntei, poxa, eu não estou preparado para isso. Mas como diz um velho versículo bíblico muito usado pelo povo cristão, né, Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? E assim como o Senhor teve a misericórdia dos israelitas, ele também prometeu libertá-los de Faraó e os libertou. E assim também ele tem promessas para mim, ele tem promessas para você, e ele vai cumprir essas promessas, né? E a primeira delas é a vida eterna, que isso a gente encontra lá em 1 João capítulo 2, versos 25, né? Mas também Deus nos promete bênçãos aqui na terra, e isso a gente não vai encontrar enquanto a gente não se entregar verdadeiramente ao Senhor. Lá em João capítulo 15, versículo 7, Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, como a gente pode perceber, existe uma condição para a gente estar alcançando aquilo que a gente almeja, né? Isso envolve o conhecimento da palavra, também envolve temor, obediência a Deus, e, além de tudo, princípios, né, esses que foram seguidos por Josué. Ter fé, irmãos, não é uma tarefa fácil para ninguém. E liderar uma multidão e obedecer a Deus é ainda mais difícil. Mas, se a gente quiser conquistar algo, a gente tem que se esforçar, tem que perseverar, tem que ter ânimo. E só assim a gente não vai desviar do nosso foco, que é Cristo. E também não vamos perder as promessas que o Pai tem para nós. Muitas vezes a gente acaba perdendo as promessas de Deus justamente por a gente duvidar, por a gente não acreditar. Às vezes por uma rebeldia da gente, por a gente duvidar da palavra de Deus, a gente também está fazendo que nem os israelitas fizeram. A gente está murmurando e a gente está fazendo com que Deus adie a nossa vitória. Olha, o povo israelita podia ter chegado super rápido a Canaã, mas devido à sua desobediência, demoraram 40 anos. Então, a gente muitas vezes acaba fazendo isso. Quem sabe é por isso que você ainda não recebeu a sua bênção que você tanto pede. Deve ser por isso que você não está vivendo a promessa que Cristo tem para a sua vida ainda. A partir do momento em que você se tornar um filho de Deus obediente e você ter noção de que você é dependente dele para tudo, até para você respirar, para você despertar, Deus vai começar a trabalhar na sua vida.
Eu só espero, meus irmãos, que a gente consiga aprender algo com essas palavras que eu estou falando hoje aqui para vocês. Assim como eu também estou aqui. Olha, vou até mostrar para os irmãos. Eu uso 3 materiais para conseguir fazer esses estudos. Eu uso uma revista, eu uso a Bíblia e eu uso o meu caderno de anotações. Então, por isso, muitas vezes que pode parecer que eu estou lendo, porque realmente eu estou lendo certas coisas. Porque eu acho assim que é uma responsabilidade tanto você falar a palavra de Deus. Porque eu não posso dar a minha opinião. Eu tenho que viver o que a Bíblia diz. Às vezes a minha opinião que eu tenho como pessoa é totalmente diferente de algo que a Bíblia diz. Mas eu, como cristão, tenho que acreditar no que a Bíblia nos diz e não na minha opinião. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa dessa palavra. Eu aprendi muito aqui falando para vocês também. Já li essa palavra 3 vezes, esse contexto todo aqui que eu falei para vocês. E toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. E agora, passando para vocês, eu aprendi coisas novas também, novos valores, novos princípios, que eu vou começar a cuidar para que eu não venha fazer isso, irmãos. A desobediência, muitas vezes, ela impede a nossa bênção. A desobediência, a gente pode estar a um palmo de conseguir a nossa bênção, de conseguir a nossa vitória, mas pela nossa desobediência, a gente adia. Quem sabe uma vitória que você alcançava ainda hoje, você adiou também para daqui a 40 anos. Então vamos começar a ser fiéis a Deus. Vamos começar a sermos obedientes. Todo pai requer a obediência dos seus filhos e com Deus não é diferente. Com Deus a gente não pode brincar. Deus é um pai sério, irmãos. Um pai que zela pelos seus filhos. E o único pai que não abandona também os seus filhos. Bom, eu vou ficando por aqui. Nosso primeiro vídeo está meio extenso. Mas eu acho que eu falei tudo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse é o primeiro vídeo de muitos aqui da minha página. E eu espero que alcance muitas vidas em nome de Jesus e todos sejam abençoados. E pensem nisso. Sejam obedientes a Deus. Não faça que a sua bênção seja adiada. Não faça que a sua vitória seja adiada. Mas sim seja obediente. Deus tem coisas grandes para você, mas depende de você recebê-las hoje ou daqui a 40 anos. Fiquem todos na paz do Senhor.